para entrar profundamente em você mesmo, deve primeiramente dar atenção ao exterior e compreendê-lo. Isto é, assim como a maré sai e as mesmas águas tornam a entrar, assim devemos atuar, navegar nas águas que saem, que são as nossas relações com o mundo, e depois de compreender essas relações, tornar a entrar nas mesmas águas em nosso interior. Deve, pois, prestar atenção às suas relações com o mundo. Essas relações começam com a família, a esposa, o marido, os filhos, e é este o mundo em que vive. Deve compreender essas relações, investigar as bases em que se assentam. Não continue a enganar você mesmo. Em que se baseiam elas realmente? No hábito, numa certa tradição, no apertado círculo em que vivemos. O lar se compõe de marido, mulher e filhos, e aí dominamos ou somos dominados? Sexual, emocionalmente, aí somos dependentes. Observe isso, por favor. Não está aqui apenas para ouvir uma longa série de palavras. Pode-se construir sobre um monte de palavras, mas isso não te levará muito longe. Contudo, as palavras revelam o estado de suas ações, sua vida real de relação. Não como gostaria que fossem suas relações com a esposa, os filhos, porém o fato real. Daí então pode partir. A família está oposta à sociedade. A família está oposta às relações humanas como um todo. É como viver uma pessoa numa parte de um grande edifício, num pequeno quarto, e dar uma exagerada importância a esse exíguo aposento, o lar. A família só tem importância em relação com o edifício todo. Assim como aquele pequeno quarto relaciona-se com o edifício inteiro, assim está a família em relação com a humanidade em geral. Mas nós a separamos e a ela nos mantemos apegados. Fazemos muito escarcéu em torno da família. Meus parentes, seus parentes, e vivemos empenhados em perpétua batalha. Mas a família é como a pequena alcova em relação com o todo, o edifício. Quando esquecemos o edifício em seu todo, o pequeno aposento se torna sumamente importante. Assim também se torna a família sobremodo importante, quando esquecemos o todo da existência humana. Só tem importância a família em relação com a totalidade da existência humana. De contrário, converte-se numa coisa terrível e monstruosa. Temos, pois, de compreender por nós mesmos o fato representado por nossas relações reais e, baseado nessas relações, compreender a relação com os semelhantes, o mundo, com aqueles entes estranhos que se mostram turbulentos, nocivos, cruéis, brutais e tirânicos. E para compreender tudo isso, tem de começar com o que está mais perto. Há também o problema do sexo, que para a maioria das pessoas se tornou de desmedida importância. Uma coisa sumamente complexa. Como há dias estivemos dizendo, quando não encontramos outros meios de libertação de nossas energias, nos voltamos para essa única coisa, o sexo, para convertê-lo num monstruoso problema. E quando dizemos que amamos a família, não a amamos realmente. Não amamos nossos filhos. Com efeito, não os amamos. Quando diz que ama os seus filhos, está dizendo realmente que eles se tornaram um hábito. Se tornaram brinquedos com que você se entretém de vez em quando. Mas se amasse seus filhos, teria então zelo para com eles. Você sabe o que é ter zelo? Se você é zeloso e planta uma árvore, cuida dela com carinho, lhe dá nutrição, procura para ela o solo adequado, o fertilizante adequado, e a protege,
e vigia infinitamente. Não sei se alguma vez já plantaram uma árvore, uma muda e a observou diariamente. É preciso cavar bem a terra antes de plantá-la, ver se o solo é adequado, em seguida plantá-la, depois protegê-la, observá-la todos os dias, zelá-la como se fosse uma parte do seu ser. Mas não ama dessa maneira os seus filhos. Se os amasse, lhe daria uma educação completamente diferente. Não haveria guerras, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica. Não haveria competição, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa erva daninha cresceu livremente. Portanto, temos de começar com o que está mais perto de nós. E daí, partindo, descobrir o estado real de nossa mente, de nosso ser. E isso é sobremodo difícil, porque dentro, em nós, encontramos muitas coisas feias, tanto conscientes como inconscientes. E como não temos coragem de encará-las, fugimos para um templo, para uma igreja ou outro qualquer divertimento organizado. Pois o templo ou a igreja são também divertimentos organizados. Encarar uma coisa realmente exige energia. Essa energia não a tem se está incessantemente a batalhar por causa de nada. É isso que está fazendo a maioria de nós. Portanto, para que se possa gerar aquela paixão, aquela energia de que tanto necessitamos para penetrar qualquer coisa profundamente e infinitamente, cada dia e cada minuto, há certas coisas muito óbvias que têm de ser feitas. Temos de comer o que nos faz bem e não o que o nosso paladar exige. Pode estudar esta questão e descobrir a alimentação conveniente. Não precisamos agora nos estender a esse respeito. Temos também de compreender o que nos impele a obedecer. Em geral, obedecemos muito facilmente. O homem que obedece, fácil ou dificilmente, está em busca de poder. Acompanhe-me. Por que devemos obedecer a quem quer que seja? Obedece ao patrão na fábrica, no escritório, para não perder o emprego. Se você mostra um pouco mais inteligente do que o chefe, esse poderá te despedir. E há tanta gente para preencher a sua vaga. Assim se formou esse medo e por causa dele obedece. Nossa inteligência permanece num nível inferior por causa dessa geral busca de poder, posição, prestígio e importância. Observe bem e verá que isso está fazendo em sua vida todos os dias. Não te interessa tão só a função. Dela você quer se servir como um meio de se tornar importante. E, portanto, a posição se torna muito mais importante do que a função. Por isso, batalhamos para a conquista de posição. Não nos esforçamos para melhorar a eficiência da função, porém o que nos interessa são as vantagens que dela oferimos. Poder, prestígio, posição. Daí o competirmos por uma posição importante. E não por desempenharmos eficientemente as nossas funções. Por esta razão, todos obedecemos. Isto é, porque desejamos poder, posição, uma situação importante. E gradualmente poderemos galgar essa posição importante por meio da obediência. E, portanto, cultivamos a ineficiência. Cultivamos a obediência e o medo que lhe é inerente. Para descobrir o que é a mente religiosa, não só deve compreender suas relações com a família, com a sociedade e tudo mais, mas também todo esse processo de busca de poder.
que significa dominar, seja na família, seja na sociedade, ou ser a autoridade suprema numa organização religiosa ou de outra natureza. Deve, pois, a mente investigar todo esse processo relativo à autoridade, que inclui a lei. É preciso obedecer à lei, manter-se do lado esquerdo da estrada, comprar um selo postal, mas qualquer outra forma de autoridade, autoridade psicológica, deve ser inteiramente compreendida, para que a mente jamais busque por qualquer autoridade.